Você é a favor da pena de morte? É com essa pergunta que nós começamos o Bíblia para as Nações de hoje. Boa tarde, eu sou Leandro Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2015, esse programa é ao vivo, lembrando que nós vamos até às 4h30 da tarde, lembrando que no domingo, das 4 às 4h30 da tarde, mesmo horário, nós temos a repetição deste programa. Você é a favor da pena de morte? A gente tenta fazer do nosso programa um programa de reflexão, não é um programa religioso, vez por outra, tratamos também de temas que muitos acham que são religiosos, né? Mas na minha opinião, não há temas exclusivamente religiosos, políticos, na minha opinião é tudo uma coisa só, é no campo da reflexão. Então quero deixar isso bem claro, o nosso programa não é religioso, é de reflexão, inclusive o lema do nosso programa é porque refletir é questão de sobrevivência, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão complexo, um pouco, nós vamos falar sobre ele para tentar despertar reflexões em outras pessoas também, os nossos queridos telespectadores. E ele, sempre me ajudando, é ele, meu xará, Leandro Malfi, a quem nós chamamos de Xará Malfi, e segundo Elton Orsi, que é palmeirense, é o Verdão Malfi. Eu não sei porquê. Verdão Malfi. Leandro. O Elton Boa tá de tarde, brincadeira mano. comigo. Boa tarde, mano. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Elton, Robinho, todos que estão aí nos ajudando. Robinho também do outro lado, né, Leandro? Todos que estão nos assistindo aí. Nada de Verdão, viu, Leandro? Isso aí não é comigo, não. Você não é De palmeirense, verde não? só alfaces, isso aí, eu vou. Você Eu não é encaro. palmeirense, não? Não, graças a Deus não. Deus me livrou desse Então você desse está mal. torcendo pro Santos domingo. Não, também não. Eu tô neutro por enquanto, ainda não tem. Olha, ele tá neutro, tá certo. Tá certo, mas um beijão a todos aí no coração, daqueles que nos assistem. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente tem feito aí às quintas-feiras, né? Às 4 horas da tarde, todas as quintas-feiras, trazendo um tema sempre atual para nós refletirmos aqui e crescermos a cada dia mais, tá? Então já quero também pedir, Leandro, para aqueles que nos assistem, quem quiser já ir telefonando no 2379-4733 para participar do programa, e também quem quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, nós temos lá Bíblia para as Nações na TV, todos os programas que estão passando aqui nós estamos também colocando lá, então se você perdeu hoje ou na reprise de domingo, vai encontrar lá esses programas no YouTube, né? Comente, dê a sua sugestão lá que a gente está de ouvidos atentos ainda para ouvir as sugestões que vocês têm aí para nos passar, tá certo? Então, por hora é isso aí, Leandro. Show de bola, Leandro Malfi. Eu quero dizer que quem nos assiste pela televisão, no ABC, pode nos ligar. E também quem nos assiste pela internet, www.ecotv, canal9.com.br, para o mundo. E via televisão, canal 9 da NET, para o ABC Paulista, as 7 cidades. E eu estou feliz, Leandro. Ontem, por exemplo, nós fomos almoçar. Eu, o Rogério Garruti e também o Alexandre Arkansas, que são os nossos comentaristas do programa Jogada de Fé. É um programa de esporte que nós temos aqui também na casa, na EcoTV, há mais de 2 anos. Um programa de esporte, mas com uma mensagem social, com reflexão também, Leandro. Nós fomos almoçar num dos nossos patrocinadores, Churrascaria Galpão Gaúcho, e quando nós nos levantamos da mesa para irmos para uma outra mesa para estreitar a reunião, e um rapaz, Edson, quero mandar um beijão no coração dele, o Edson nos parabenizou pelo programa e eu não tinha tido ainda o prazer de conhecer o Edson, e foi uma coisa maravilhosa, porque a gente percebe que as pessoas estão assistindo. As pessoas Legal, estão né? assistindo. Inclusive, fomos lá ontem na Churrascaria Galpão Gaúcho, entregamos o prêmio do seu Paulo, que trabalha na Churrascaria Galpão Gaúcho, tiramos foto com o proprietário, que é o Isaías. Então, Leandro, muita gente está envolvida com esse projeto Bíblia para as Nações e também o Jogada de Fé. Leandro, eu vou mandar um abração para alguns patrocinadores que estão extremamente envolvidos com esse projeto e já volto. Valeu, Xará? Leandro. Beleza. Eu quero mandar um abraço para a rapaziada lá da Autopeças Restauração. Peças mecânicas e acessórios em geral. Você que precisa trocar a peça do carro, você que precisa fazer uma pesquisa de preço, você que tem carro, nós indicamos Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral, marque este nome. Em segundo lugar, quero falar de roupa, State One Jeans. Olha, esse endereço que está na tela, principalmente para você lojista, você atacadista que pretende comprar no mínimo 12 peças. Camisa, calça, blusa, saia, camiseta. Nós temos muita coisa boa, o friozão chegando, blusa, nós temos jaquetas,
coisas maravilhosas. Olha, um detalhe importante, somente com visita agendada. Você é especial e merece uma atenção especial. Então você vai ligar, falar com a Luciana, ela vai agendar uma visita somente com visita agendada. Valeu? State One Jeans, marque este nome também. Em terceiro lugar, Galpão Gaúcho. Almoçamos lá ontem, a comida é show de bola. Nós temos almoço, nós temos jantar, nós temos rodízio, nós temos self-service, um preço legal, um ambiente familiar. Nós almoçamos lá em 3 pessoas ontem e pagamos um valor, Leandro, muito pequeno, um valor, por assim dizer, simbólico e uma comida maravilhosa. Você pode comer, desperdiçar não, desperdiçar comida isso não é legal em lugar nenhum, seja num restaurante, seja em casa, seja onde for. Mas comer à vontade, você pode dentro do seu limite. Depois você come um abacaxizinho, se for no rodízio, um abacaxi na canela, te ajuda na digestão. Show de bola, churrascaria Galpão Gaúcho, nós indicamos. E por último, por hora, eu quero falar também ainda de roupa 0 a 0, da marca 0 a 0, 0 a 0, que veste a gente tão bem. Não tenho problema com ninguém, está tudo 0 a 0. Inclusive, Leandro, se o jogo de domingo entre Palmeiras e Santos, se o jogo for 0 a 0, o Robinho fica triste e o Elton fica alegre, porque o Palmeiras ganhou o primeiro jogo, então o empate favorece ao Palmeiras. Se o Santos ganhar, aí nós temos a disputa por pênaltis, e que vença o melhor, né, Leandro? Isso aí. E que vença o melhor, e você que é um grande torcedor da Portuguesa, está neutro. Olha lá, o Robinho disse que vai ser 2 a 0 para o Palmeiras, 2 gols do Robinho. É aquele Robinho que joga no Palmeiras, não é o Robinho do Santos, né, Robinho? O Robinho aí é santista, esse Robinho é do Santos. Leandro, essa é a pergunta. Você é a favor da pena de morte? Vamos tentar refletir um pouco, porque esse assunto é muito amplo, tá, Leandro? Certo, Leandro. Então, para que a gente comece aí, esse tema é um pouco assim, ele não é tão fácil de discutir, né? E você, no seu modo de pensar, Leandro, esse assunto ele é simples, é fácil de resolver, assim? Pronto, tem que ser sim, 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 não, não, como que... O que você pensa sobre isso? Penso que não é simples, Xará. Esse tema não é simples. Antes de vir para cá, eu estava na padaria Boutique do Pão, tomando um café com alguns amigos, com o Luiz, que é um dos proprietários, aprendo muito com ele, e também com o meu amigo Edson, que é um dos colaboradores do nosso projeto. E nós falávamos sobre isso. E quando você lança essa proposta, esse debate, Leandro, as pessoas já querem participar e aprendi muito com eles hoje. É um tema que provoca a gente. Isso eu acredito que tem a ver também com a complexidade do tema. Não é simples, Leandro. Se nós tivéssemos aqui 3 horas de programa e tivéssemos aqui vários especialistas nas suas respectivas áreas, mesmo assim, o assunto não seria simples. O assunto é muito amplo. Para nós discutirmos sobre a pena de morte, eu penso que nós deveríamos discutir muitas outras coisas que envolvem todo o nosso contexto, o nosso cotidiano. Então, Leandro, no primeiro momento, nessa introdução, eu diria que simples o assunto não é. E nós não temos aqui a pretensão de esgotar esse assunto, pelo amor de Deus. Eu não sou capaz, penso que ninguém é capaz de esgotar esse assunto. Mas estamos aqui para, pelo menos, no mínimo, despertar reflexão. Vamos tentar, Leandro. Então, para a gente continuar, na verdade, nós já começamos, Leandro, queria que você comentasse essas execuções que teve aí na Indonésia, né? Dos brasileiros que estavam lá, traficantes, né? E acabaram sendo executados. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Leandro, só para que nós entendamos um pouco mais o porquê também da escolha desse tema, né? Eu penso que muita gente sabe do ocorrido por conta da televisão, a mídia fala sobre isso todos os dias aí, desde janeiro para cá principalmente, nós temos a internet, etc. Mas só para a gente não esquecer, é o seguinte, em janeiro, nós tivemos... no dia 17 de abril, em janeiro, no dia 17, claro, de janeiro, nós tivemos a execução de um brasileiro na Indonésia, pelo governo indonésio. Dia 17 aqui no Brasil, foi num sábado, por conta da diferença de horário, né, por conta do fuso horário, na Indonésia me parece que já estávamos no domingo, no dia 18. Então, dia 17 aqui para nós, no Brasil, horário de Brasília. Nós tivemos a execução do brasileiro Marco
Asher. O Marco Asher, ele foi pego, até onde eu saiba, em 2004, ou seja, há 11 anos atrás, foi condenado em 2004 a ser morto por fuzilamento. Ele foi condenado em 2004, foi preso em 2004, Leandro, e me parece que ele estava, segundo as informações, tentando entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína. E ele foi executado por fuzilamento em janeiro deste ano, na Indonésia. Ele tinha 53 anos de idade, então acusado de tráfico de drogas. E agora, na última terça-feira, aqui para nós, no Brasil, no dia 28 agora do 4, hoje é dia 30, né? Ou seja, anteontem, nós tivemos o fuzilamento do Rodrigo Goulart. Rodrigo Goulart, que tinha 42 anos, ele foi preso também na Indonésia em 2004 e ele foi acusado de tentar entrar nesse país, na Indonésia no caso, com 6 quilos de cocaína. E o governo brasileiro tentou interceder para que a execução do Marco Asher em janeiro não acontecesse e também, da mesma forma, para que não acontecesse a execução do Rodrigo Goulart durante esta semana. Mas eles foram executados, Leandro. Enfim, a mídia está explorando isso, isso deu uma repercussão muito grande. E lembrando, Leandro, que além dos brasileiros, além do brasileiro agora, na última terça-feira executado, o Rodrigo Goulart, nós tivemos a execução de mais 2 australianos, lembrando que a Indonésia fica ali perto, é um país asiático, mas fica perto da Austrália, né, que está na Oceania, a Austrália no caso. 2 australianos foram executados, 4 nigerianos e 1 indonésio. Então, 2 australianos, mais 4 nigerianos, 6. Mais 1 indonésio, 7, com brasileiro, 8. E um holandês também, Elton? Olha, eu não tinha essa informação. O Elton acaba de falar que também, que na mesma terça-feira, Elton, na mesma terça, um holandês também. E Leandro, e penso que, infelizmente, eu penso que outras execuções, infelizmente para mim, né, nem todo mundo pensa, tem gente que diz, felizmente, né, outras execuções virão, eu penso. E a população, Leandro, desse país, né, os indonésios, eles apoiam essa atitude do governo de execução, assim? Leandro, é claro que nem todo indonésio foi entrevistado, né, para a gente saber. Mas eu penso que o governo da Indonésia, ele recebeu muito apoio por parte de muitos indonésios. Sim, Leandro, ele recebeu apoio por parte de muitos, inclusive mensagens na internet, etc. Boa parte da população da Indonésia é a favor desse tipo de punição. Agora, Leandro, essa execução, como nós temos a internet hoje, essas execuções, então, todo mundo está sabendo disso. Então, na verdade, eu acho que essa pergunta poderia estender também para outros lugares, ou seja, outras pessoas de outros lugares, de outras origens, essas pessoas apoiam a execução, a morte por fuzilamento, ou seja, apoiam a pena de morte. Eu quero ler o que disse um deputado, não vou citar o nome, um deputado estadual, paulista ele é do PDT, ele é um deputado estadual aqui de São Paulo, e eu quero destacar o que ele leu, pode ser? Pode ser. O que ele disse, e a imprensa divulgou, né? Ele disse assim, ó, esse deputado: ninguém comemora a morte, mas é um traste a menos na humanidade. E que outros países, inclusive o nosso, né, o Brasil, não perdessem tempo em reprimendas em relação a país que toma atitude, afirmou o deputado paulista. Mas ele não para por aí, ele diz mais: eu quero parabenizar, eu quero cumprimentar o governo da Indonésia, na pessoa do seu presidente, né, presidente da Indonésia, o Joko, por manter a postura firme e não ter cedido a apelos em relação à execução de criminosos hediondos,
principalmente os traficantes. Então a gente percebe que além da Indonésia, embora há alguns indonésios que não apoiam a pena de morte, apoiam a punição para traficantes, para todo tipo de crime, mas não apoiam a pena de morte. Há alguns indonésios, mas muitos apoiam. E este apoio vem também de todas as partes do mundo por algumas pessoas, Leandro. Por volta de quantos habitantes tem na Indonésia, Leandro? A Indonésia tem uma média, até onde eu saiba, de 250 milhões de habitantes. Tem mais gente do que no Brasil, né? Certo. E a religião que ela predomina na Indonésia, qual que é? É a religião islâmica. Islâmica. Até onde eu saiba, nós temos 85% da população indonésia islâmica. Então, para cada 10 habitantes da Indonésia, 8 no mínimo, 8, alguma coisa, são muçulmanos. E eu quero acrescentar, Leandro, dizer que nem todo muçulmano é violento, nem todo muçulmano é assassino. Há alguns muçulmanos, alguns que se dizem muçulmanos, ou são muçulmanos, interpretem como quiser, que são assassinos. Como há cristãos também, ditos cristãos. Eu estou falando de sociologia, não estou falando de fé agora, né, Leandro? De um ponto de vista sociológico. Há cristãos que são violentos também, etc. Nem todo muçulmano é. Mas eu penso que a pena de morte na Indonésia, ela se dá também por conta da religião da maioria, né? Por conta da religião da maioria, a pena de morte também se dá na Indonésia. Certo, Leandro, agora eu tenho uma pergunta aqui, é um pouco extensa, eu vou ler aqui para eu não me perder, para ficar claro para você conseguir responder, tá? Então, ok, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação entre os governos, né? Brasileiro e da Indonésia, né? O governo indonésio, a partir dessas execuções, né? Dos dois brasileiros acusados por tráfico de drogas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação aí. Na relação entre os governos, né? Brasileiro e indonésio. Legal, Leandro. Leandro, é o seguinte, antes de eu emitir a minha opinião, rapidinho, eu quero ler uma fala do presidente da Indonésia, Joko Widodo. Joko Widodo, essa talvez seja a pronúncia, e também de um procurador-geral, Muhammad Prasetyo. Primeiro do procurador-geral da Indonésia, ele disse assim: estamos em guerra contra os horríveis crimes vinculados às drogas que ameaçam a sobrevivência da nossa nação. Procurador-geral dizendo. E o presidente Joko Widodo, da Indonésia, ele enviou uma carta para Dilma, me parece que em janeiro, ele enviou uma carta por conta desse pedido do governo brasileiro de clemência, né, em janeiro, por conta da execução que aconteceria, né, que veio a acontecer do Marco Asher, um outro brasileiro. E ele disse assim na carta, o governo da Indonésia, para Dilma, para a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Ele disse assim: gostaria de sublinhar que, de acordo com a lei indonésia, o tráfico de drogas ilícitas inflige um crime grave devido ao seu impacto destrutivo para a sociedade e para o desenvolvimento de nossa nação, disse o presidente da Indonésia. Leandro, é o seguinte, eu ouvi dizer que há muitos usuários de droga na Indonésia. E o governo, o Joko, presidente, ele prometeu linha dura, Leandro. Ele prometeu linha dura e, segundo alguns estudiosos, falando um pouco de política, ele não pode voltar atrás, porque se ele afrouxar agora, ele perde o respeito. E a relação entre os governos, Leandro, ela está estremecida. A relação entre os governos, ela está estremecida, tanto é que a nossa presidente pediu para que o embaixador da Indonésia voltasse para o Brasil. Então a situação está estremecida. No entanto, Leandro, na minha singela opinião, dependendo do interesse comercial, inclusive, eu penso que logo a gente pode esquecer dessas questões. A gente pode esquecer. Mas, por enquanto, me parece que a relação está estremecida. Tá certo. E no pleno século XXI, Leandro, você acha que é possível a pena de morte no Brasil em pleno século XXI? Eu penso que não, Leandro. Eu penso que não há espaço no Brasil para a pena de morte. Eu penso que não é impossível.
Eu penso que a pena de morte poderia ser aplicada no Brasil, pode ser no futuro, mas para que os defensores da pena de morte no Brasil tenham êxito, eu penso que vai ter muita discussão, muito debate, muita briga, então eu quero acreditar que é muito difícil. No Brasil, em pleno século XXI, eu não acredito não, Leandro, no Brasil não acredito não. E você defende, Leandro, assim, tem, na verdade, essas penas mais duras, assim, aos traficantes. Eu quero aumentar um pouco a pergunta, não só aos traficantes. No caso aqui a gente está falando sobre, né, os traficantes, mas eu queria que você pudesse se alongar um pouco mais. Mas você defende essas penas mais duras para quem comete esses determinados crimes, assim? Eu defendo, Leandro. Eu penso que nós brasileiros vivemos, obrigado, Elton, faltam 5 minutos, olha lá, aqui é pena é pena, que pena, né, Elton? Que pena que está acabando. Valeu, Elton, faltam 5. Leandro, é o seguinte, nós vivemos num país, eu dizia para meus amigos hoje numa reunião, nós vivemos num país que nós temos a sensação de impunidade. Tem muitos caras que aprontam, a gente vê corrupção, gente grande com grandes valores em dinheiro, desvio de verba e a saúde pública, um caos, a educação, o professor de escola pública sofre bastante, alguns também de escola particular, enfim, nós vivemos num país da insegurança, etc., e gente desviando verba, daqui a pouco vai preso e daqui a pouco parece que está na rua, é prisão domiciliar. Nós vivemos num país, a impressão que nos dá, da impunidade. Então, Leandro, é o seguinte, eu sou a favor, sim, meu irmão, nós devemos punir, quando eu digo nós, as autoridades competentes, mas nós da sociedade também fazemos parte disso, porque nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo país, nós sofremos as mesmas mazelas e tragédias, inseguranças, etc. Então eu defendo, Leandro, punições severas. No entanto, meu irmão, quem sabe a gente faz um programa sobre isso no futuro breve. Antes de nós discutir penas, ao discutirmos penas mais severas para crimes hediondos no Brasil, para todo tipo de crime, eu acho que a gente deve discutir saúde, educação também, enfim. O Brasil, eu penso que nós brasileiros devemos discutir junto com as autoridades competentes, nós devemos refletir os nossos meios penais, Leandro, os nossos recursos, devemos rever os nossos conceitos, Leandro. Acho que o Brasil deve ser melhorado, mas nós estamos muito aquém daquilo que nós precisamos ainda no Brasil, Leandro. E esse sistema, né, você já meio que respondeu, mas esse sistema prisional no Brasil, ele recupera alguém? Você já ouviu algum relato que o sistema recupera as pessoas? Leandro, eu conheço pessoas que já estiveram presas e não querem mais voltar para a cadeia. Pessoas que saíram da cadeia, cometeram algum tipo de crime, saíram de lá e mudaram de vida. Eu acredito. Que pode isso pode acontecer com alguém. No entanto, de um modo geral, o sistema prisional não recupera, Leandro, não recupera. Nós não temos atividades para esses caras que estão presos, cara. Embora não é só responsabilidade do governo, é necessário que os empresários também cheguem. Então, se percebe que há muita coisa para discutir, Leandro, mas esse sistema prisional, com esse sistema, nós não recuperamos ninguém. Eu conheci um rapaz que foi preso, depois tornou-se um trabalhador, e faz tempo que eu não o vejo, ele dizia que o cara entra na cadeia parecendo uma minhoca, meu irmão. Ele sai de lá virado numa cobra. Lá ele passa por uma universidade do crime, meu. O cara entra meio devagar, sai de lá ligeiro, parecendo uma cobra. Então esse sistema prisional não recupera ninguém, Leandro. O brasileiro não. E para a gente encerrar, Leandro, a última perguntinha, já um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Queria que você encerrasse respondendo a pergunta, que é o tema do programa de hoje. Você é a favor da pena de morte? Queria que você respondesse e a gente já encerra o programa. Xará, muito obrigado pela força, tá bom? Lembrando que a repetição desse programa, 4 horas da tarde no domingo. Quero mandar um beijão no coração do Plínio, de Santo André, amigo. Ele tá ligadinho, ele disse que é a favor da pena de morte e nós respeitamos a opinião do Plínio. No entanto, a minha opinião eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor de punições severas no Brasil e no mundo. Agora, a nível de Brasil, nós devemos discutir muita coisa. Educação, segurança, corrupção, etc. Um monte de coisa, Leandro. Os salários dos políticos, por exemplo, devemos discutir muita coisa. Mas só a favor, cometeu o crime tem que pagar.
E Jesus também é a favor, meu irmão. A polícia existe, por exemplo, um exemplo simples, a polícia existe para manutenção da ordem. Então eu sou a favor, sim, de punição severa. Agora, na minha opinião, só Deus dá a vida e só Deus pode tirar a vida, meu irmão. Quando nós, seres humanos, tiramos a vida de alguém, cara, significa que as nossas verdades, as nossas convicções, Leandro, estão acima da vida. Então eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo ser a favor da pena de morte. No entanto, sou a favor de punições severas. Aí, para que as pessoas saibam da minha opinião, nós precisamos fazer um outro programa ainda mais extenso, né, Leandro? A gente pode fazer, sim. A gente pode fazer, né, Leandro? Leandro, é o seguinte, por que refletir? É questão de sobrevivência. Esse é o nosso lema. Até domingo, 4 da tarde. Valeu, Plínio. Valeu, rapaziada. Valeu, Deus abençoe gente. a todos. Valeu, Xará.